Como seria se você fosse capaz de focar naquilo que você quer sem se distrair? Trabalhar sem interrupções externas ou internas da sua casa, estudar sem perder o foco e a disciplina, além de ser muito mais eficiente na retenção do conteúdo, ou até mesmo ler livros sem se distrair com qualquer coisa que apareça na sua frente. Tudo isso parece um sonho pra você, não é? Calma que nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é o hiperfoco e como você pode usar ele para nunca mais se distrair nas atividades que você estiver estudando, trabalhando ou qualquer que seja a sua atividade intelectual. Você nunca mais vai ser atormentado pelas distrações. E é claro, tudo isso com as dicas do livro Hiperfoco do Chris Bailey. Então, primeiramente, prazer, meu nome é Carlos e o meu intuito aqui é te ajudar a desenvolver o hábito da leitura de livros técnicos que podem mudar a sua vida igual a esse do vídeo que eu vou falar hoje. Se você quer mudar a sua vida com livros técnicos, então não se inscreva nesse canal. É isso mesmo, não se inscreva, porque eu só quero que você se inscreva nesse canal se você realmente está engajado com a leitura, principalmente de livros como esse, tá bom? Então, vamos entender agora o que seria primeiramente o espaço atencional. Quando a gente fala de hiperfoco, a gente tem que entender primeiro o que seria o espaço atencional. Sem entender ele, você não vai conseguir, por exemplo, hiperfocar. Então vamos entender o que é o espaço atencional. Basicamente, o espaço atencional refere-se à quantidade de capacidade que o nosso cérebro tem em focar e processar informações no momento presente. Essa habilidade que permite a gente manipular e até mesmo interligar os dados que a gente obtém, as informações, as experiências, tudo isso em tempo real. Portanto, o espaço atencional nada mais, nada menos, ele é comparado de maneira perfeita, assim, por assim dizer, com a memória RAM. O que seria a memória RAM? Basicamente, a memória RAM seria o equivalente à nossa memória de trabalho, enquanto que o tamanho dessa memória corresponde à capacidade de memória de trabalho. Ou seja, pensa numa memória RAM de 8 GB. O 8 GB é a capacidade, igual ao nosso cérebro, a capacidade de memória de trabalho, e uma vez que a memória RAM, ela tá ali processando ativamente as informações no presente, a capacidade dessa memória é o processamento que o nosso cérebro faz, em analogia, com as informações do presente, com tudo aquilo que a gente está aprendendo, que eventualmente vai se tornar uma memória de longo prazo, por exemplo. Então, o espaço atencional, ele é basicamente essa analogia. Você pode pensar nele como uma memória RAM, se você tiver facilidade com informática, por exemplo, na onde você vai estar ali processando a todo momento as informações que você obtém, seja através dos estudos, das experiências, tudo ali vai estar sendo processado em tempo real, igual seria uma memória RAM, no caso do computador. Então, todos aqueles aprendizados que você tem ao longo da vida, tudo aquilo que você estuda e eventualmente se torna uma lição, tudo aquilo que você processa no presente e que um dia vai virar uma memória de longo prazo, é basicamente a sua memória de trabalho atuando no presente para simultaneamente, em tempo real, processar tudo isso para sua mente usar em algum outro momento. Isso seria a definição perfeita para o espaço atencional. Só que tem um detalhe dessa nossa memória RAM do cérebro que é muito importante. Ela não tem uma capacidade muito grande, por assim dizer, de fábrica. Ela não tem uma capacidade muito grande, muito contrário, ela é bem limitada. Isso porque, conforme diz o Chris Bailey, abre aspas, enquanto o nosso cérebro tem um espaço de armazenamento quase ilimitado, nossa atenção é muito restrita. Reter informações no cérebro é semelhante a encher uma piscina olímpica com uma mangueira de jardim. Embora sejamos capazes de armazenar uma quantidade enorme, só conseguimos preenchê-la aos poucos. Então, agora que você entendeu o que é o espaço atencional e a importância dele no cérebro, vamos agora entender o que seria o hiperfoco por si só. Basicamente, o hiperfoco significa você preencher o seu espaço atencional totalmente, de forma integral, com uma única atividade. Então, por exemplo, pode ser que você preencha o seu espaço atencional estudando sobre botânica, por exemplo. Você pode preencher o seu espaço atencional preenchendo ele completamente com estudo de programação, ou no caso de trabalho, você pode preencher o seu espaço atencional trabalhando em um relatório que você precisa entregar para o seu chefe até o final do dia. Isso é o hiperfoco. É você pegar o seu espaço atencional, a capacidade do seu cérebro de processar informações em tempo real, no presente, é você pegar e preencher ela de forma inteira com uma única tarefa, no caso dos exemplos que eu te dei ali anteriormente. Dessa forma, quando você preenche o seu espaço atencional por completo, dificilmente você começa a ficar distraído com outras tarefas, como por exemplo mexer no celular, ou fazer qualquer outra coisa descorrelacionada com aquilo que você deveria estar fazendo, aquilo que você intencionalmente gostaria de estar fazendo, estudar, trabalhar, ou qualquer trabalho intelectual nesse caso. E para você conseguir entrar no hiperfoco, existem 4 estágios que o Chris Bailey diz
vocês que são os quatro estágios, de fato, para você conseguir atingir esse ideal de preencher o seu espaço atencional com uma única tarefa. Então vamos lá. O primeiro deles é escolher um objeto de atenção importante ou produtivo. 2. Eliminar o máximo de distrações externas e internas que puder. 3. Focar no objeto de atenção escolhido. 4. Atrair constantemente a sua atenção ao objeto que necessita de atenção. Então essas são os quatro estágios para você conseguir nunca se distrair enquanto você está fazendo uma tarefa. Ao você cumprir essas 4 etapas, dificilmente você passa muito tempo distraído. Porém, saiba que para isso dar certo, para esses estágios darem certo, o Chris Bailey também diz que é muito importante mesmo, que você tenha uma intenção, um porquê você quer prestar atenção em alguma coisa. Até porque, como o próprio Chris Bailey diz, abre aspas, definir uma intenção na qual pretendemos nos focar é o passo mais importante. Quanto mais produtiva e significativa a tarefa, mais produtivas e significativas suas ações se tornam, fecha aspas. Ou seja, basicamente a intenção é o motivo pelo qual você vai hiperfocar. Por exemplo, se você tem uma prova no dia seguinte para fazer e você precisa ir bem nela, o seu motivo para hiperfocar é justamente esse. Se você não tiver esse motivo, não faz sentido você querer hiperfocar numa tarefa. Você vai, por exemplo, procrastinar, você não vai ver sentido nela de modo a cumprir os 4 estágios do hiperfoco, até porque esse objeto, naturalmente, não vai cumprir nem sequer o primeiro estágio. Seria importante para você. Então, esses são os 4 estágios do hiperfoco. Então, agora você já sabe o que é o hiperfoco e o que é o espaço atencional. Mas não se preocupe que em relação aos 4 estágios, eu vou abordar eles melhor daqui a pouco, tá? Então, continua comigo aqui. Agora você deve estar se perguntando aí, por que eu deveria hiperfocar? Por que eu deveria transformar o hiperfoco em um hábito na minha rotina? Eu não vejo sentido ainda. Então, vamos lá. Você deveria, primeiramente, ter o hiperfoco como hábito em 2 situações. Primeiro, para você aprender a focar em poucas coisas. E segundo, quando você precisa lidar com tarefas complexas. Se você costuma ter esses 2 problemas na sua rotina, você não consegue focar em poucas coisas e também precisa lidar com tarefas complexas, o hiperfoco é perfeito para você e eu vou te explicar o porquê. Quanto ao primeiro motivo, que você deveria focar em poucas coisas ao invés de muitas coisas, é pelo seguinte: uma vez que a função do hiperfoco é preencher o seu espaço atencional com uma única tarefa ou com poucas tarefas, no caso, o seu principal benefício é que você vai se estressar muito menos. Você começa a se estressar, você, por exemplo, se estressa no trabalho ou tem um dia complicado no geral em relação à produtividade, aos estudos, quando você começa a preencher a sua atenção com muitos temas, com muitas coisas ao mesmo tempo. Se o seu cérebro começa a lidar com várias informações ao mesmo tempo, ele tende a transbordar esse espaço atencional. Então vai ter informação que você, por exemplo, vai começar a se esquecer. Por exemplo, uma vez você já foi na cozinha da sua casa e percebeu que você esqueceu o motivo principal pelo qual você foi lá, a sua intenção. Se isso aconteceu, é porque você estava com tantas preocupações na cabeça que o seu cérebro acabou deletando uma delas, no caso até mesmo a principal, a razão principal por você estar ali, enquanto você manteve outras informações que estavam ali te estressando de alguma forma. Ou seja, você gerou um estresse no seu espaço atencional, ele começou a eliminar algumas das tarefas que estavam te estressando. Portanto, quando você foca em poucas coisas, principalmente no trabalho, a tendência é que você se estresse menos. E se você se estressa menos, você é muito mais produtivo no geral, porque o seu humor ele não vai estar afetado pelo seu trabalho, por exemplo. Já quanto ao segundo motivo, lidar com tarefas complexas, você de fato só vai atingir grandes feitos na sua vida se você tiver a capacidade de começar alguma coisa e terminar ela. Se você não conseguir começar algo e terminar isso, você hiperfocar em uma tarefa, por exemplo, dificilmente você vai atingir algum feito. Você não vai conseguir terminar um relatório, você não vai conseguir estudar de fato para aquilo que você precisa. Se você não tem a capacidade de começar um estudo e terminar ele para ir bem numa prova, por exemplo, dificilmente você vai atingir o fim desejado, que é ir bem na prova, por exemplo, ou no caso do trabalho, você não vai atingir o fim, que é ser produtivo e agradar os seus superiores de modo a você ser visto como alguém importante na empresa. Portanto, o hiperfoco ele também tem a capacidade de te ajudar a lidar com problemas complexos, começando e terminando eles principalmente. Esses são os 2 principais motivos pelos quais você deveria aprender a hiperfocar, principalmente se você trabalha com coisas intelectuais no geral. Agora, se você quiser dominar mesmo o hiperfoco, é importante você saber o que é uma tarefa complexa e o que é uma tarefa habitual. Vamos entender elas juntos agora. Basicamente, as tarefas complexas, elas costumam ocupar mais espaço atencional, ou seja, a sua memória RAM vai ficar mais cheia, ela vai precisar cumprir mais trabalhos com uma tarefa só do que a tarefa habitual. A tarefa habitual ela ocupa muito espaço atencional, então ela demanda menos da sua memória RAM, por assim dizer. Um exemplo prático disso é que você não consegue misturar uma tarefa complexa a uma tarefa habitual. Por exemplo, ler livros é uma tarefa complexa. Você não consegue misturar ele com uma tarefa habitual, que é lavar a louça. Ou você lava a louça ou você lê um livro. No caso, você ainda consegue misturar lavar a louça com outras tarefas, mas ler livro você não consegue encaixar ele com outras, visto que ler livro por si
só, ele já ocupa todo o seu espaço atencional, toda a sua capacidade de processamento da sua memória RAM, que é o seu cérebro, de modo que não sobra espaço para que outra tarefa venha e você consiga preencher o seu espaço atencional e trabalhar de uma maneira adequada nisso. Você vai começar a transbordar o seu espaço atencional, você vai passar dos limites da sua memória RAM. Agora, uma tarefa habitual, por exemplo, você consegue respirar, andar, mesmo que o ato de caminhar ele seja uma tarefa simples, ele também ocupa um pequeno espaço atencional ali, mas não o suficiente para te impedir de respirar, por exemplo. Então, tarefas habituais, elas costumam trabalhar em conjunto. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que depende da tarefa. Logo, por incrível que pareça, você consegue ser multitarefas. Tudo nesse caso, para você ser multitarefas, tudo vai depender de quais tarefas você está trabalhando. Mas aqui vai uma dica importante. Não tente hiperfocar numa tarefa habitual. Como existem várias tarefas habituais, pode ser que uma delas você queira hiperfocar nela, só que não faz muito sentido. Por exemplo, por que você vai querer hiperfocar no jeito que você está andando? Tanto é que um dos problemas de você hiperfocar numa tarefa habitual é que, no caso, a execução dessa tarefa habitual, quando ela existe o hiperfoco nela, ela vai ser executada de uma maneira um pouquinho mais pior. Por exemplo, você não consegue andar de forma correta, de forma natural, quando você está hiperfocado em entender o jeito que você está andando. Portanto, não tente hiperfocar numa tarefa habitual. Além disso, você gasta energia ao hiperfocar, e você tem energia limitada, você tem um espaço atencional limitado também. Portanto, preste atenção em hiperfocar apenas em tarefas que realmente são complexas, que demandem isso, não, por exemplo, em tarefas habituais. Guarde o hiperfoco, por exemplo, como o próprio Chris Bailey sugere, guarde o hiperfoco para você conversar com uma pessoa querida, você hiperfocar e não ficar mexendo no celular, por exemplo. Guarde o hiperfoco para você escrever um relatório ou fazer um orçamento, se você estiver pensando em ambiente de trabalho, por exemplo. Não fique tentando hiperfocar em tarefas habituais ou em tarefas que realmente não demandem isso, porque a sua energia é limitada naturalmente. Dito isso, vamos ver os dois principais benefícios de hiperfocar numa tarefa. Mas antes, preciso passar um recado para você que gosta de ler livros técnicos e quer ser mais inteligente no geral por meio dos livros. Aqui na Orbucks eu divulgo a OurZ, que é a minha comunidade feita por mim e pelo meu sócio Diego, da Our Sapiens. Nós dois criamos essa comunidade para conversar com vocês mais de perto, desde assuntos de livro, seja eles livros de finança, livros de produtividade, não só livros também, no geral. A gente também fala de filosofia, a gente conversa também lá, divide um pouco sobre o conhecimento no geral. Então entra na comunidade se você quer ter acesso não só a mim e ao meu sócio, como também pessoas que vão estar ali ativamente conversando sobre livros. Vai lá, pergunta pro pessoal qual livro que seria bom de ler em tal tema, seja ele produtividade, finanças, relacionamentos. É para isso que serve a comunidade. Entra lá na comunidade, ela é totalmente de graça, tá? Você só precisa deixar o seu nome e e-mail no primeiro link da descrição e também dos comentários que eu vou deixar aqui. Fazendo isso, você já vai estar junto de pessoas que querem ser mais inteligentes no geral. Uma vez que a OurZ, ela surge dessa necessidade de a gente dividir conhecimento com outras pessoas inteligentes, tenho certeza que a partir dali você vai ter ideias incríveis de quais livros você vai ler, ou até mesmo insights que pessoas que nem livros iguais ao que você lê, que não são muitos, né, principalmente se você mora no Brasil, pessoas como essa, você vai conseguir entender quais são os livros que você deveria ler, quais problemas você pode resolver com determinados livros e melhorar como uma pessoa no geral. Espero lá na comunidade então. Dito isso, vamos agora ver então quais são justamente os dois benefícios do hiperfoco. Inclusive, você pode conversar comigo ou com outras pessoas sobre esse livro, sobre o hiperfoco, justamente lá na comunidade, tá bom? Então vamos lá. O primeiro benefício de você hiperfocar é você conseguir ter uma maior dificuldade em sair dos trilhos. O que eu quero dizer com isso? Quando você tá hiperfocado, não muito raramente você vai sair dos trilhos, ou seja, você vai perder a sua atenção ali naquele momento. Vai começar a devagar, você vai começar a pensar em outras coisas, pensamentos aleatórios que não necessariamente é aquilo que você precisa hiperfocar. Naturalmente, quando você treina o hiperfoco, a tendência é que você saia menos dos trilhos, você consiga começar a estudar, fazer isso por 1, 2, 4 horas seguidas e, por conta disso, você consiga terminar aquilo que você gostaria de ter. No caso, estudar, e o benefício, por exemplo, do estudo é fazer uma prova, ou no caso do trabalho, você terminar um relatório ou fazer alguma coisa que o seu chefe pediu ali, principalmente se você trabalha com trabalho intelectual. Então você, ao treinar o hiperfoco, o primeiro benefício que você vai ter é não sair dos trilhos com facilidade, se distrair, em outras palavras. E o segundo benefício do hiperfoco é você fazer uma abordagem no seu trabalho muito menos alienada, ou seja, você consegue abordar a análise que você está fazendo no seu trabalho. Por exemplo, você trabalha de uma forma muito menos alienada quando você está hiperfocado, porque você utiliza o seu espaço atencional de uma forma tão eficiente que acaba sobrando um pouco de espaço para você ver se aquilo que você está fazendo é a melhor forma de executar aquele trabalho. E não só isso, como também propor novas abordagens quando necessário. Por exemplo, um dos problemas que você tem quando você está trabalhando é você simplesmente estar ali trabalhando numa planilha
planilha e esquentando a cabeça com algo que, se você tivesse tão estressado, você não tivesse inúmeras preocupações, talvez aquela planilha do Excel que você tá quebrando a cabeça para dar uma solução através de uma fórmula no próprio Excel, você conseguiria ter uma abordagem muito mais eficiente, simplesmente hiperfocando nessa tarefa, ao invés de estar distraído com outras coisas, com outras preocupações na sua mente. Quando você hiperfoca, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais inteligente. Ou seja, se você estiver tendo problemas com uma planilha no Excel, naturalmente você consegue abordar se o jeito que você está tentando solucionar esse problema no Excel, ele realmente é a forma mais inteligente. Então, quando você hiperfoca numa planilha do Excel, por exemplo, um dos benefícios é você ter uma abordagem muito menos alienada, uma abordagem muito mais inteligente naquela solução que você está dando para o seu trabalho. Isso também funciona para os estudos, naturalmente. Então, agora que você sabe o que é o espaço atencional e o que é o hiperfoco, duas das principais coisas para você entender como hiperfocar, agora vamos de fato ao assunto. Como você pode hiperfocar? Como que você consegue atingir esse estágio em que você acaba ficando indistraível? Lembra que eu falei lá atrás que a gente ia aprofundar nos 4 estágios do hiperfoco? Então é graças a eles, que você já viu anteriormente, agora a gente vai se aprofundar, é graças a esses 4 estágios do hiperfoco que você vai conseguir hiperfocar. É ali que você sabe o como hiperfocar. Então vamos lembrar dos 4 novamente e vamos aprofundar neles. O primeiro deles é escolher um foco de atenção importante e produtivo. Ou seja, para você conseguir fazer isso, você precisa basicamente adicionar intenções no seu trabalho. As intenções são o motivo pelos quais você está trabalhando e dando atenção para aquele objeto em específico. Isso é muito importante porque, como o próprio Chris Bailey diz, abre aspas, definir uma intenção na qual pretendemos nos focar é o passo mais importante. Quanto mais produtiva e significativa a tarefa, mais produtivas e significativas suas ações se tornam. Fecha aspas. Ou seja, a intenção, ela tem que sempre preceder a sua atenção. Se você tenta dar atenção para alguma coisa sem ter um motivo para aquilo, dificilmente você vai conseguir hiperfocar com qualidade. É mais provável que você acaba se distraindo por conta disso. Agora, pensa um pouco fora dessa definição do Chris Bailey. De fato, por que você vai querer fazer um TCC? Por que você vai querer trabalhar em um projeto? Por que você vai querer fazer alguma coisa? Como é que você vai ter alguma motivação se você não tiver um porquê, uma intenção por trás daquilo? Então, de fato, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer hiperfocar em alguma coisa, você quer ser indistraível estudando ou trabalhando, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um porquê você tá querendo dar essa atenção toda para a tarefa. Do contrário, você não vai ter motivação, não vai querer se esforçar em momento algum para isso. O segundo estágio do hiperfoco é eliminar o máximo de distrações internas e externas possíveis. Mas por que isso é importante? Basicamente, você não consegue trabalhar, você não consegue hiperfocar se tem alguma coisa te distraindo ali. E nesse caso, existem 2 tipos de distração, as distrações internas e as externas. As externas, elas são bem fáceis de entender. Basicamente, é qualquer coisa além de você, fora de ti, que te distrai. Normalmente são pessoas ou objetos de atenção estimulante. Para você resolver o problema das distrações externas, basta que você mude o ambiente, se afaste desses objetos ou pessoas que te distraem. É comum que, por exemplo, quando você esteja estudando, alguém queira, por exemplo, entrar no seu quarto e perguntar uma coisa para você, principalmente se você estuda em casa, se tem uma família ali que tá todo momento conversando, tá querendo interagir com você. Então, uma das maneiras que você pode fazer para se livrar, vamos dizer assim, das pessoas, é ou você troca de ambiente, um ambiente em que elas não vão conseguir te atrapalhar de alguma forma, ou você deixa claro para essas pessoas a importância que você vai dar para aquele momento, seja para estudar ou para trabalhar. Você deixa claro para essas pessoas não te interromperem nesse caso. Agora, no caso dos objetos de atenção estimulante, um dos exemplos desse tipo de objeto é o celular. Então, naturalmente, para você não se distrair com o celular enquanto está hiperfocando, ou você adapta o seu celular por meio de aplicativos que bloqueiam notificações ou aplicativos que bloqueiam outros aplicativos. Se você não quiser fazer isso, simplesmente uma das maneiras mais fáceis que você pode fazer para não se distrair com o celular é trocar do cômodo que ele tá. Você coloca o seu celular em um outro cômodo, de preferência mais longe de você, e como o seu celular vai estar longe, ele não vai estar conseguindo chamar a sua atenção. E já que ele é um objeto de atenção estimulante, ele vicia você a querer dar a sua atenção para um aplicativo, uma rede social, para qualquer coisa que acontece nele. Estando longe dele, naturalmente você já consegue lidar com essa distração externa. Já as distrações internas, elas normalmente são relacionadas a pensamentos que vêm da nossa mente diretamente, ou seja, distrações relacionadas a gente, ao que está passando na nossa mente. Para lidar com elas, basta que você externalize elas de alguma forma. Vou dar um exemplo. Você já tá tentando focar em alguma coisa, nos estudos ou no trabalho, e acabou lembrando de um compromisso que você tinha naquele mesmo dia, e você ficou extremamente ansioso, por exemplo, com o horário desse compromisso, ou, por exemplo, você tinha que ir no supermercado porque alguém pediu para você ir no supermercado, e isso ficou na sua cabeça enquanto você tentava estudar, por exemplo. Algum compromisso parecido com esse já te atrapalhou? Se sim, para você lidar com ele de acordo com Chris Bailey, basta que você externalize ele, por exemplo, num bloco de notas ou numa lista de preocupações. No geral, tudo que te preocupa e que vem da sua mente, se você conseguir externalizar ele, novamente, num bloco de notas ou alguma coisa assim,
assim. Isso já faz com que o seu cérebro tire esse pensamento do primeiro plano e deixe ele em segundo, o que faz com que sobre mais espaço atencional para você justamente hiperfocar numa tarefa sem se distrair. Então sempre tenta externalizar esse tipo de preocupação. Tem vários aplicativos, por exemplo, para isso, o próprio Microsoft To Do, quando você pensa em lista de tarefas a fazer, ou o Notion, se você tiver uma preocupação muito mais relacionada a autoconhecimento, então algo te aflige, você não consegue conversar com alguém naquele momento, você pode ter uma espécie de diário, onde você pode expor seus pensamentos que te preocupam em um software, ou o bom e velho caderno e agenda também. Os cadernos físicos e agendas físicas já vão servir bastante para você não armazenar coisas no seu cérebro. É porque, sempre lembre-se, o seu cérebro não foi feito para armazenar informações. Ele é muito mais um cérebro criativo do que um cérebro que armazena coisas. Então, faça de tudo para externalizar tudo aquilo que pode ser externalizado do seu cérebro, tirando aquilo da sua cabeça, livrando espaço para você ter mais atenção na tarefa que você realmente precisa focar. Terceiro estágio do hiperfoco, de como hiperfocar. Escolha um tempo específico para você hiperfocar. Ou seja, não tente hiperfocar a qualquer momento do seu dia. É porque, novamente, o hiperfoco ele demanda energia, demanda que você tenha uma energia ali para conseguir iniciar o foco em uma tarefa. Portanto, não faz sentido você querer hiperfocar a qualquer momento. Nesse sentido, você precisa ver, por exemplo, quanto tempo você pode hiperfocar. Eu consigo focar 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, ou até mesmo 5 minutos. Defina um tempo específico para hiperfocar e mesmo que seja, você saiba que você está começando agora, e 5 minutos é o seu tempo máximo, até menos, quem sabe 1 minuto, não sei. Tente pelo menos configurar um tempo específico para você começar e terminar uma sessão de hiperfoco, mesmo que seja 1 minuto da vida, por exemplo. Se você hiperfocar 1 minuto só e treinar, aumentar esse tempo ao longo do tempo, com certeza você já vai estar acima das pessoas. Até porque o próprio Chris Bailey, ele cita uma pesquisa no livro dele, na qual ela diz que, basicamente, pessoas que trabalham no computador, elas se distraem tão facilmente que o máximo de atenção que elas conseguem dar para uma tarefa é 40 segundos. Portanto, você hiperfocar por 1 minuto, você já está acima da média das pessoas que costumam lidar com trabalho intelectual. Se você ir subindo o tempo conforme você for treinando seu hiperfoco, melhor ainda, você já vai estar acima da média. Então não se preocupe, configure um tempo para você ter uma sessão de hiperfoco, ou seja, quantos minutos exatamente você vai hiperfocar. Além disso, você também pode pensar nos melhores horários para hiperfocar. Geralmente, os melhores horários para hiperfocar dependem de pessoa para pessoa, mas eles podem estar muito mais um pouco antes do almoço, ou, por exemplo, se você for uma pessoa mais noturna, no começo da noite, por exemplo. Mas tudo depende de teste. O próprio Chris Bailey diz que, apesar de haver esses horários recomendados e os horários não recomendados para hiperfocar, no geral, é tudo teste. Você vai testar qual é o horário que você tem mais pico de energia. Então, quando você for hiperfocar, pense nisso. Quais são os meus horários que eu naturalmente tenho mais energia? Como vai variar de pessoa para pessoa, veja qual que é o seu melhor horário. Quarto e último estágio do hiperfoco. Vigie constantemente o que passa no seu espaço atencional. Ou seja, você precisa estar ali a todo momento tendo a consciência do que está passando na sua cabeça. Isso porque, como eu disse várias vezes aqui, já não é mais novidade para você, o seu foco não é infinito. Na verdade, ele é bem restrito. A energia que você dispõe para conseguir focar não é infinita. Então, naturalmente, em algum momento do seu hiperfoco, você vai se distrair. Seja ele uma preocupação por meio de uma divagação, por meio de um pensamento aleatório, no caso, a própria divagação por si só, alguma coisa vai aparecer na sua mente e ela vai tirar o foco da sua tarefa principal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que isso vai acontecer eventualmente. 47% do tempo, de acordo com o Chris Bailey, a gente vai estar assim divagando, vai ter pensamentos ali que vão estar invadindo a nossa mente, não permitindo que a gente hiperfoque em uma tarefa só. Dito isso, você vai aceitar, é a primeira coisa que vai acontecer. Depois de aceitar, a segunda coisa que você vai fazer é desenvolver a metaconsciência. Ou seja, como a metaconsciência é o ato de pensar sobre o pensamento, se você tem a capacidade de ver quais pensamentos são improdutivos naquele momento, quais pensamentos não estão relacionados à tarefa que você está hiperfocando, quanto melhor você for em diagnosticar isso, melhor você vai ser em voltar suas atenções aos trilhos, por exemplo. E voltando a atenção ao trilho, você consegue voltar a hiperfocar. Então, os seus episódios de distração eles vão ser muito mais rápidos, muito mais breves do que, por exemplo, uma pessoa que não treina a metaconsciência, uma pessoa que não vigia os seus pensamentos. Dito isso, quando você cumpre esse quarto estágio do hiperfoco, você volta a lembrar o que? Da sua intenção, você volta a lidar com as distrações e, naturalmente, você cumpre todas aqui as 3 etapas iniciais do hiperfoco e isso é um ciclo, porque depois você vai novamente se distrair, você vai vigiar a sua atenção, você vai ter a metaconsciência e, de novo, volta o ciclo do feedback dos 4 estágios do hiperfoco. Fazendo isso, você já vai conseguir, por exemplo, estudar sem se distrair, você vai também conseguir trabalhar sem se distrair. Só com esses estágios aqui, aplicando eles na prática, você já vai ser indistraível em algum nível. Por mais que, naturalmente, você tem que aceitar o fato de que em algum momento vai sim aparecer uma divagação, um pensamento que vai invadir a sua mente e o seu trabalho é aceitar que isso vai acontecer e voltar a sua atenção o mais rápido possível para esse foco
hiperfoco de atenção. Mas novamente, visto que o próprio Chris Bailey disse que a gente presta atenção em apenas, em geral, 40 segundos, em média a gente presta atenção em 40 segundos do nosso trabalho, depois a gente já se distrai com alguma coisa, se você passa desse tempo aí, você já tá diferente, você já é mais produtivo que a média, por exemplo. Então, você vai com certeza atingir muito mais que 40 segundos de hiperfoco com as dicas que o próprio Chris Bailey passou aqui e que eu tô repassando pra você por meio desse vídeo aqui no Orbucks. Agora eu vou te dar uma dica bônus aqui pra você desenvolver intenções. São 3 rituais que você pode fazer diariamente pra você desenvolver intenções. Nessa altura do campeonato você já deve ter entendido a importância de uma intenção antes de hiperfocar. Eu já deixei isso claro lá no começo do vídeo. Então, vamos lá para as 3 dicas pra você ter 3 rituais específicos pra você desenvolver intenções que vão fazer você hiperfocar muito melhor. Naturalmente, se você não tem uma intenção, não tem sentido você dar atenção pra alguma tarefa, correto? Então vamos lá. O primeiro ritual que você tem que adotar todo dia é ter pelo menos 3 intenções diárias pra você começar e terminar, apenas 3. Quando você define, por exemplo, 3 intenções, ler um livro, terminar um relatório no trabalho e passar um tempo com a família, quando você define 3 intenções, a chance de você começar e terminar essa tarefa é muito maior. Mesmo que seja uma intenção que é meio óbvia, como por exemplo, passar um tempo com a família. Muitas das vezes a gente acaba ignorando coisas simples como passar um tempo de qualidade com a família, simplesmente porque a gente não tem como intenção no dia. A gente acaba ignorando, vivendo no piloto automático. Por isso, ele repudia que você viva no piloto automático. É claro que naturalmente em algum momento a gente vai sim, ele aceita esse fato, você vai trabalhar no piloto automático, mas você viver a vida toda só no piloto automático é extremamente maléfico, principalmente para você que quer hiperfocar. Portanto, sim, você vai viver no piloto automático, mas não faça isso a sua vida toda. Em algum momento você precisa ter intenção. Definindo 3 delas todos os dias, as suas chances de começar e terminar elas é muito mais fácil. Seja ler um livro, estudar ou trabalhar. No caso, eu já dei um exemplo específico aqui. Seu dia pode começar com você definindo que você vai ler um X páginas de um livro. 2, você pode definir uma intenção que é terminar um relatório específico do seu trabalho e você só vai fazer isso do seu dia todo. E também a terceira intenção, você passar um tempo de qualidade com a sua família, para você desestressar, por exemplo. Tudo isso são atenções que você tá escolhendo dar para objetos específicos do seu dia a dia. O segundo ritual diário que você tem que fazer é determinar as tarefas mais significativas. Ou seja, quando você começar a listar ali as suas intenções, entre elas você escolher apenas 3, você vai perceber que tem muita coisa que você gostaria de fazer, mas você vai se limitar a apenas 3 intenções diárias, 3 tarefas que você vai começar e vai terminar. Dito isso, se você define com precisão quais são as 3 tarefas que você vai fazer, elas com certeza são as tarefas mais significativas daquele dia. Ou seja, você vai deixar muita coisa inútil passar. No nosso ambiente de trabalho, por exemplo, quando a gente está trabalhando, vai surgir muitas coisas de forma aleatória e espontânea, pedidos do chefe, pedidos de colaboradores, ou até mesmo tarefas ali que a gente poderia deixar para depois porque elas não são importantes. Pode ser que naquele momento você acabe deixando passar e acabe dando atenção para aquela tarefa que você pode deixar para depois, ou que às vezes ela nem é tão importante assim. Definindo as 3 tarefas mais significativas do seu dia, dificilmente você vai ter problemas em relação, por exemplo, terminar uma tarefa. Você não vai se distrair com outras tarefas, não, você vai começar uma e vai terminar e pronto, acabou. Em outras palavras, você vai definir uma ordem de execução de tarefas. Como você tem, por exemplo, uma semana inteira para trabalhar em um projeto, você vai definir nesse projeto quais são as 3 tarefas do seu dia que são mais importantes. Por exemplo, se você está programando um aplicativo, o que é mais importante ali? Será que eu já deveria fazer algumas linhas de código específico? Ou será que eu deveria tentar com a minha equipe de programação e conversar sobre o projeto como um todo? Você vai definir ali, dentre várias tarefas do seu projeto de programação, por exemplo, quais são as tarefas mais relevantes para você dar atenção. E você vai escolher apenas 3. Dito isso, você vai ser muito mais efetivo, você também vai ser muito mais eficaz, você vai atingir os seus objetivos, ou seja, a eficácia, quando você define qual é a prioridade dessas 3 tarefas que você já escolheu do seu dia, ou que você ainda vai escolher no caso. Terceiro e último ritual, que se você fizer esse daqui, depois de definir a sua intenção e a ordem de prioridade das intenções, se você aplicar esse, aí sim você fica totalmente distraível, que é o seguinte: o terceiro ritual que você tem que ter é definir alarmes de consciência. O que é isso? Basicamente, você vai definir um tempo, seja 2 minutos e meio, 5, ou o quanto que você achar ideal, que de tempos em tempos vai surgir essa notificação, ou seja, ela é sim uma distração, mas é uma distração, no caso um som do alarme. Quando ele tocar, quando você ouvir ele tocar, você vai responder a seguinte pergunta: aonde os meus pensamentos estão? O que acontece? Quando a gente está começando a aprender sobre hiperfoco, a gente tem muita dificuldade em relação, por exemplo, à metaconsciência. A gente não tem naturalmente o ato de pensar sobre o que a gente está pensando naquele momento. É natural isso. Porém, quando você configura um alarme para tocar de tempos em tempos, novamente, o tempo é você que escolhe. Pode ser 1 minuto, 2 minutos e meio, a cada 5 minutos. Quando você define esse tempo e ele vai lá e te interrompe para você pensar o que eu tô pensando naquele momento, chances são de que o alarme toque em um momento que você esteja divagando, você esteja pensando em outra coisa que não seja o trabalho, e ao identificar esse pensamento que você não deveria
deveria estar dando atenção pra ele naquele momento, você consegue fazer justamente o quarto estágio do hiperfoco, que é voltar a sua atenção aos trilhos. Você tá vigiando constantemente o que tá passando ali no seu espaço atencional. Logo, esse terceiro ritual, se você aplicar ele por si só, já fica quase impossível de você se distrair. Se a cada 2 minutos e meio você vai ouvir uma notificação que vai te cobrar, assim, ó, o que eu tô pensando? O que você tá pensando? É impossível você se distrair. Você pode até estar ali se divagando, etc, mas você vai ter a consciência de voltar a sua atenção para aquilo que você realmente precisa. Portanto, esses são os 3 rituais importantíssimos para você. É uma dica bônus aqui que eu trouxe do livro para ti, para que você não se distraia com tanta facilidade, principalmente quando você já tá aplicando os 4 estágios do hiperfoco também. Lembrando ainda uma dica extra do alarme de consciência. Se você estiver divagando, tá tudo bem. A sua mente ela vai devagar, você vai se distrair em algum momento. É só voltar a sua atenção aos trilhos e aceitar. Agora, se você estiver pensando no trabalho, realmente você estava trabalhando naquele momento, maravilha. Parabéns, você tá hiper focado. Agora o seu espaço atencional ele tá aumentando. Isso é ótimo para você que quer hiperfocar. Como você já deve ter visto até aqui, provavelmente você já entendeu que hiperfocar é uma tarefa fundamental, principalmente para você que mexe com trabalhos intelectuais. Se você não hiperfoca, se você não tem a capacidade de passar mais de 40 segundos focado em uma tarefa, dificilmente você vai atingir alguma coisa relevante, seja nos estudos ou no seu trabalho. Você não vai ser produtivo, tampouco você vai conseguir estudar para uma prova, obter um conhecimento que realmente vai mudar a sua vida. Ou seja, você precisa a todo momento estar hiperfocado de alguma forma. Mas é claro, nem sempre o hiperfoco vai ser a solução para os seus problemas. Muitas delas vai ser por meio do foco disperso, por exemplo. Portanto, não fique também totalmente preocupado em estar hiperfocado. Novamente, 47% do tempo a gente vai estar divagando, a gente vai estar pensando em coisas descorrelacionadas ao hiperfoco. Então, óbvio, quanto mais você hiperfocar, melhor. Porém, nem sempre você vai conseguir e nem sempre também o hiperfoco vai ser a solução dos seus problemas. Por incrível que pareça, não. Você estar hiperfocado não vai ser bom em todos os momentos. Principalmente quando você quer resolver problemas não lineares. Se você está tentando resolver um problema não linear, o hiperfoco já não vai ser uma boa alternativa para você. Ele não vai te ajudar a resolver problemas complexos. Normalmente você vai demandar da criatividade. E para você ser criativo, você vai precisar, na verdade, do foco disperso. Exatamente, um estágio em que você não vai estar prestando atenção em nada específico. Ao contrário do hiperfoco. É bizarro a ideia, não é? Mas é verdade. O Chris Bailey, ele explica isso de uma maneira genial. E isso vai mudar a sua percepção sobre o que é produtividade. Não é a todo momento que você precisa estar hiperfocado. Às vezes você precisa estar não focado em alguma coisa específica. Assim, ler o livro na íntegra é a melhor experiência possível, principalmente para entender o próprio hiperfoco e o foco disperso também. Mas eu convido você a clicar nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você saber o que é esse tal de foco disperso. Como assim, em algum momento, não vale a pena você estar focado em alguma coisa? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz, que você vai entender melhor os melhores momentos, quando que você não deve estar preocupado com uma tarefa em específico. Isso vai mudar sua percepção e vai te tornar uma pessoa muito mais criativa. Dá um confere aqui e clica na tela.